Olá, mais uma vez, bem-vindo à Jornada Transforme, muito bom ter você aqui comigo mais um dia. E hoje nós vamos falar sobre coisas importantes. Será que você sabe o que realmente importa para você? Quais são os seus valores? O que faz você acordar de manhã e viver esse dia, rompendo todos os obstáculos, superando todas as dificuldades? Quais são as suas verdadeiras motivações? O que te motiva a lutar? O que te motiva a viver? Nós hoje vamos falar sobre isso, muito importante para que você saiba o que são realmente prioridades em sua vida. Nós iremos fazer um exercício onde vai trazer muita clareza para você com relação ao que realmente importa para você. Uma vez, uma pessoa muito conhecida, muito próxima da minha família, chegou e me deu um conselho e aquilo marcou muito a minha vida. Eu estava com 15 anos na época e ele disse para mim que ele tinha a vida perfeita, uma vida maravilhosa, mas ele de repente focou muito na vida profissional. E isso fez com que ele se dedicasse muito e entregasse todo o seu tempo, todo o seu esforço, toda a sua dedicação somente nesse pilar. E fez com que ele se prosperasse financeiramente, se deu muito bem profissionalmente, ganhou muito dinheiro, possui hoje muitas propriedades, é uma pessoa de status elevado. Mas aí ele chegou em mim nesse dia e disse para mim, mas eu perdi a coisa mais importante na minha vida, que era a minha família, o meu casamento e os meus filhos. Então olha só, ele escalou uma montanha muito grande, alcançou um sucesso, mas ao mesmo tempo ele viveu um grande fracasso, porque o sucesso que ele desejou não era mais importante do que aquilo que ele perdeu. Então de repente você esteja escalando a montanha errada por não saber o que realmente é prioridade em sua vida. Ele disse para mim que se ele pudesse voltar, ele escolheria a família, o casamento, os filhos e deixaria de lado a vida profissional. Mas a verdade não é deixar de lado algumas coisas que podem ser importantes, mas sim saber equilibrar e saber qual é a coisa mais importante e a coisa menos importante, ok? Nós vamos trazer essa clareza. Seja bem-vindo para a Jornada Transforme. Aqui nós falamos sobre a sua vida, falamos sobre aonde você quer chegar e como você vai alcançar o seu estado desejado, o sonho da sua vida. Vamos lá? Eu quero apresentar para você então uma ferramenta muito importante chamada Ordenação de Valores, onde nós iremos fazer juntos essa ferramenta. Você não precisa ter impresso, mas se você quiser, na descrição do vídeo tem essa ferramenta, onde você pode imprimir e ter acesso a ela impressa. Mas você pode escrever mesmo num papel, tá? Fazendo aí essa tabela simples com 3 colunas, onde a coluna maior será os seus valores, ou as coisas importantes da sua vida. A segunda coluna e a terceira coluna eu estarei explicando depois, ok? Vamos lá, pega folha, papel, se for preciso pausa o vídeo, mas eu não quero que você dê andamento ao vídeo sem estar acompanhando. Se você não conseguir acompanhar, pausa o vídeo, faça o que tem que ser feito e depois você continua o vídeo. Vamos lá? Então, caneta na mão, papel na mão, vamos escrever agora as coisas mais importantes na sua vida. Você vai colocar aí as 10 coisas mais importantes para você. Imagine se você for para uma ilha deserta, é isso mesmo, uma ilha deserta. O que você levaria para essa ilha deserta, que você não se imagina viver sem nessa ilha deserta? Imagine as 10 coisas mais importantes na sua vida que você não consegue viver sem ela. Você não imagina a sua vida sem essas 10 coisas mais importantes. Então você vai escrever sem precisar de se preocupar com os primeiros ser os mais importantes. Não, o que vier na sua mente, vai escrevendo aí, vai escrevendo na sua mente e depois nós vamos colocar em ordem. Então, sem preocupar com a ordem, coloque aí as 10 coisas mais importantes na sua vida, ok? Pense e coloque no papel as coisas mais importantes na sua vida. Neste momento, a gente começa a perceber que não está tudo tão claro quanto a gente imagina, né? Quando no início eu te perguntei se você tem clareza quanto os seus valores, às vezes você respondeu sim, mas aí agora, na hora de colocar no papel, você começa a pensar, que fique claro para você quais são as 10 coisas mais importantes na sua vida. Lembrando
que pode ser pessoas, pode ser sentimentos, pode ser coisas, pode ser o que você quiser, ok? Pode ser o que você quiser. O que é a coisa mais importante para você? Quais são as coisas mais importantes? Descreva. Coloque pause enquanto você faz e depois, quando você concluir as coisas mais importantes na sua vida, você coloca andamento. Eu vou só dar um exemplo para você. Veja aqui, pode parecer engraçado, mas eu coloquei algum exemplo de frutas, ok? Não tem nada a ver com fruta. É só que eu não quero manipular a sua resposta, eu não quero que você seja influenciado pelos valores que eu colocar de exemplo aqui. Então eu coloquei frutas aqui, só para dar um exemplo para você, só para facilitar aqui o nosso exemplo. Então eu coloquei banana, melancia, maçã, goiaba, pera, morango, manga, enfim, tá aqui os valores. Eu coloquei aqui 10 valores. Tô lembrando para você que não tem nada a ver com fruta. Eu só estou colocando fruta como exemplo para não manipular o seu valor. Então, o seu valor não é o meu valor, tá? Pode até ser que algumas coisas pareçam, mas o seu valor é o seu valor, tá? Os valores das pessoas não são iguais. Algumas pessoas valorizam algumas coisas e outras pessoas não. Então, fale aí o que é valor para você. O que é importante na sua vida. E eu sei que para você que tem filho, eu sei que nessa lista os seus filhos irão aparecer. Porque os filhos que nós temos são as coisas mais importantes na sua vida. Então é bem provável que os seus filhos estejam aí nessa lista das coisas mais importantes. Então eu coloquei só filhos aqui embaixo. Só uma situação mesmo em que todo mundo geralmente coloca. Ok? Então faz a sua e pausa o vídeo e a gente vai dar prosseguimento com a primeira coluna aqui da lateral. Vamos lá? Ok. Nós temos então na sua direita, do seu lado direito aí você pode ver essa ordem 1. E essa ordem 1 é a ordem de importância. Então agora nós vamos clarear o que realmente é mais importante do que o outro, já que todos são importantes. Mas é importante que eu saiba o que realmente é prioridade. Porque de repente você tenha colocado aqui um valor que ele seja menos importante do que outros. Então é isso que nós vamos fazer agora. Então você vai começar a descrever em ordem numérica o mais importante para você, entendendo que o número 1 que você vai colocar é a coisa mais importante na sua vida. Então vamos dizer que maçã, por mais engraçado que seja, tá? É só um exemplo, mais uma vez, maçã é a coisa mais importante na minha vida. Então, não existe nada mais importante do que maçã. Para mim, maçã é tudo. Eu não imagino a minha vida sem maçã. Eu não imagino a minha vida. Eu não consigo imaginar eu acordar sem maçã. Ok? Então você vai colocar aí na descrição como número 1. E depois de maçã, que é a coisa mais importante na sua vida, o que é a segunda coisa mais importante na sua vida? A segunda coisa mais importante são meus filhos. Então, coloque aí o número 2. O que é a segunda coisa mais importante? E aí, você vai dar prosseguimento. A terceira coisa mais importante, a quarta coisa mais importante, a quinta, a sexta, a sétima, a oitava e assim por diante. Então, você vai colocar aqui nessa primeira ordem a descrição em ordem numérica do que é mais importante e o menos importante. Entendendo que o número 10... como são 10 valores, o número 10 é o menos importante. É importante, mas de todos que existe, é o menos importante. Então, enumere de 1 a 10. Não estou dizendo que você tem que colocar 1 aqui e 10 aqui. Não. Ele pode ficar, olha só, pode ser que o 3 esteja aqui em cima, porque banana é a terceira coisa mais importante. Não é a coisa mais importante da minha vida, não é mais importante que os meus filhos, mas é a terceira coisa mais importante na minha vida. Então eu vou colocar o número 3, porque ele é a terceira coisa mais importante na minha vida, certo? Então, você conclui aí enumerando. E você pode perceber bem, que os números estão aleatórios, justamente porque
eu coloquei aqui aleatoriamente e só nessa coluna que eu vou entender o que realmente é importante. Então, a coisa mais importante é maçã. A segunda mais importante na minha vida são meus filhos. A terceira coisa mais importante é banana. O que é a quarta coisa? Melancia. É a quarta coisa mais importante na minha vida. Ok? Então, eu quero que você conclua, para a gente passar para essa outra coluna aqui. Certo? Eu acredito que esteja bem claro. Se você não entendeu, você pode retornar para que você possa entender novamente. Então, estou colocando aqui somente um exemplo. Esse exercício aqui é completamente seu e é você quem vai definir o que realmente é importante para você e o que é menos importante para você. Tudo bem? De 0 a 10. Vamos prosseguir. Nessa segunda coluna, aqui já está preenchido, certo? Agora nós vamos para esta segunda coluna. A segunda coluna é o quanto de fato você tem vivido esse valor. O quanto de fato você realmente tem vivido esse valor. Por exemplo, eu disse que, para mim, maçã é a coisa mais importante na minha vida. Mas será que eu tenho vivido isso? Qual desses valores aqui é a coisa que você mais vive, que você mais dedica tempo, que você mais dedica esforço, dedicação, o quanto você tem vivido esse valor? Então você vai colocar aí o que é a coisa que você mais tem vivido. Então já não tem mais nada a ver com a importância. Às vezes é uma coisa muito importante, mas você tem vivido muito pouco. Ou às vezes é uma coisa que não é tão importante, mas você tem dedicado muito. Lembra do que eu falei? Do exemplo dessa pessoa que chegou em mim e disse, olha, eu priorizei o trabalho, eu priorizei dinheiro, priorizei minha vida profissional e não priorizei a minha família, que era mais importante do que o dinheiro e mais importante que minha profissão. Só que ele dedicou muito, esforçou muito para viver o sonho dele financeiro. Só que ele abriu mão da família, do casamento, que era mais importante. Então, quer dizer, o quanto ele viveu o casamento? Bem menos do que o trabalho. O quanto ele viveu o relacionamento dele com os filhos? Bem menos do que o dinheiro. Porque ele priorizou mais o dinheiro do que os próprios filhos. Então, ele viveu mais o dinheiro do que os filhos. Então, a minha pergunta é exatamente essa. O quanto você tem vivido esses valores? E aí é onde você vai colocar em ordem numérica, entendendo que o número 1 é o que você mais tem vivido. O número 10 é o que você menos tem vivido. Certo? Então, vou dar um exemplo para você aqui. Pera. Você pode perceber que pera era para mim a quinta coisa mais importante, certo? Era a quinta coisa mais importante para mim. Porém, é a coisa que eu mais vivo. É a coisa que eu mais vivo. É exatamente o exemplo que eu te dei. A pera não era tão importante, mas eu dedico muito a isso. O meu tempo está tudo aqui. E aí eu estou vivendo mais isso, porém eu tinha que viver outras coisas que são mais importantes. Eu tinha que viver o que realmente é importante, mas eu não estou vivendo o que é importante. E aí, você vai colocar o número 1 naquilo que você mais tem vivido. E depois, você vai colocar a segunda coisa, escrevendo o número 2. A segunda coisa mais vivida por você. O que você mais está vivendo, tá? Que você dedica tempo, que você dedica esforço, ok? Número 2. E qual que é o número 3? Maçã. Maçã, lembra que maçã era a coisa mais importante? Mas quando eu começo a perceber, eu estou vendo que eu estou vivendo bem abaixo do que eu deveria viver esse pilar na minha vida. Eu não estou priorizando maçã o quanto eu deveria, porque é a coisa mais importante na minha vida, mas eu estou vivendo muito pouco isso. Então, qual que é a intenção? Qual que é a intenção desse exercício? É alinhar as suas prioridades aos seus valores. Você precisa de viver tempo, dedicar-se àquilo que realmente importa. Porque, de repente, você não esteja vivendo as coisas importantes na sua vida. E o que acontece?
vai vir desmotivação, vai vir tristeza, vai vir depressão, vai vir angústia, irrealização, como o caso dessa pessoa que eu citei para você, que hoje é uma pessoa não realizada, é uma pessoa que não vive sucesso porque as coisas importantes não foram vividas, o tempo passou e agora a pessoa não volta atrás mais para reviver o que ela deveria ter vivido. Então a intenção aqui é mostrar para você que você precisa de dar valor àquilo que é importante e viver essa importância na sua vida. Viver, porque é isso que nos motiva, preste atenção. Os seus valores é o que te motiva a viver, é o que te empurra para frente, é o que te leva à frente e faz com que você leve uma jornada tão prazerosa quanto o seu destino, quanto a sua chegada. Então eu preciso de desfrutar da minha família, desfrutar daquilo que realmente importa para mim. O que realmente importa para você e o quanto você tem vivido isso. Então, se preciso for, pause o vídeo, mas eu preciso que você enumere o quanto você tem vivido esses valores. Coloque aí, de 1 a 10. Olha só, por exemplo aqui, mais uma vez, filhos para mim era a segunda coisa mais importante, no meu exemplo, não sei no seu, mas aqui era a segunda coisa mais importante. Porém, quando eu vou fazer essa análise, eu estou vendo que eu tô vivendo tanta coisa aqui, mas eu não estou vivendo com os meus filhos. Os meus filhos estão vivendo para depois. Eu estou colocando outras coisas mais importantes do que eles, eu não estou tendo tempo de qualidade, eu não estou tendo saúde para estar com eles, eu não estou tendo tempo, eu não estou tendo dedicação. E aí, o que está acontecendo? Eu estou me distanciando de uma coisa que é muito importante para mim, eu não estou vivendo isso. Então o que eu preciso fazer? Mudar. Eu preciso de mudar e alinhar o meu tempo, a minha dedicação, aquilo que realmente importa. Aquilo que realmente importa é o que você tem que viver. Então, se você entrou na jornada Transforme sem saber o que realmente importava para você, o que você precisava de mudar, como mudar, começar por onde? Você já primeiro entendeu na primeira aula, os pilares da sua vida, quais os pilares que você tem que trabalhar. Você já entendeu isso? Você depois já entendeu na terceira aula sobre inteligência emocional, integrar razão e emoção. E aí você já avaliou a sua inteligência emocional para você saber lidar com você e saber lidar com as coisas à sua volta. Então você já está tendo noção das coisas que precisam de ser mudadas e como mudar. Aqui você identifica o quanto você está vivendo de fato os seus valores, e se não está vivendo, isso tem que mudar. Porque se não mudar, o tempo vai passar e você não vai voltar atrás. E você vai ser aquela pessoa triste, depressiva, decepcionada, frustrada. Por quê? Porque não viveu aquilo que era importante. Você não vai voltar o tempo. Você não vai ter outra oportunidade como você tem hoje, de viver os seus valores. Se você jogar isso para frente, pode ser que amanhã você já não tenha mais casamento, seus filhos já não importam com você mais, as coisas que realmente importam se perdeu. Faz sentido? Faz sentido para você? Sinceramente, eu preciso que você conclua esse exercício. Enumerando até o 10. Ok? E aí depois você vai ter essa clareza. Exatamente um resultado que de repente esteja alinhado, se você é uma pessoa que já tem esse conhecimento, se você já tem essa habilidade de organizar a sua vida, os seus valores, se isso estava bem claro para você, provavelmente isso já está bem alinhado, mas se não, vai estar bastante desalinhado como está aqui. E aqui você sabe então o que você precisa fazer, por onde você precisa começar a mudar. Então eu quero agora compartilhar com você uma experiência em que eu vivi, eu quero me abrir com você, eu quero mostrar para você agora os meus valores, as 10 coisas mais importantes na minha vida. Deixa eu compartilhar com você. Foi a primeira ferramenta que eu fiz, ok? Não sei se você vai conseguir ver aí, se está bem focado.
Mas a quarta coisa mais importante na minha vida era o meu casamento. E eu estava colocando acima do meu casamento, eu estava colocando minha família, que eram os meus pais, meu irmão, os meus parentes, e depois os meus filhos. Eu estava priorizando outras coisas e não coloquei no lugar certo aquilo que realmente era a prioridade, que era o meu casamento. O que aconteceu? Eu comecei a viver uma crise conjugal. Eu entrei em uma crise conjugal que aí eu comecei a perceber que eu estava destruindo o meu casamento por não viver essa prioridade, por não estar vivendo essa prioridade. E aí eu entrei nessa crise, estava destruindo meu casamento, eu estava colocando em risco a minha vida com os meus filhos, a minha convivência com eles, porque se eu separasse do meu casamento, se essa crise fosse adiante, e se houvesse depois uma separação, eu estaria colocando em risco a minha convivência com os meus filhos, eu iria me distanciar deles. Então o que estava acontecendo? Eu estava desestruturando toda a minha família, eu estava desestruturando toda a minha vida. E aí foi quando eu identifiquei que eu precisava de trabalhar mais nesse valor, dedicar mais tempo, se esforçar mais pelo casamento. E aí eu pego aqui no meu mural está aqui uma nova lista que eu fiz, para ficar aqui bem claro para mim, eu coloquei nessa lista pequena, mas todos os dias eu olho do que realmente importa, e aí eu realinhei. O meu casamento estava em quarto lugar e agora está em segundo lugar. Abaixo de Deus na minha vida, o meu casamento é a coisa mais importante na minha vida. Por quê? Porque do meu casamento depende muita coisa, inclusive os meus filhos. Se você ama mais, escute isso, se você ama mais os seus filhos do que o seu cônjuge, se você prioriza mais os seus filhos do que o seu casamento, você está colocando em risco o seu casamento. Porque tem pessoas que abrem mão do seu próprio casamento para se dedicar, eu estou dizendo que é desalinhar prioridades. E aí começa a se dedicar muito para os filhos e deixa o cônjuge. Já não tem mais relacionamento com o cônjuge, já não tem tempo a sós, momento a dois, por causa que é só filho. E aí de repente vai desalinhar o casamento. E aí o que vai acontecer? Pode entrar numa crise conjugal, e essa crise conjugal pode ter uma separação, um divórcio, e aí vai atingir a vida dos seus filhos, vai atingir outros pilares da sua vida, você vai desestruturar toda a sua vida. Então você está vendo aqui o quanto é importante você alinhar os seus valores de acordo com as suas prioridades. Eu quero que aqui nesse aprendizado você chegue à conclusão do que realmente importa, e se cada coisa que importa para você está no seu devido lugar. Deus é importante para você? Deus é importante? Você tem vivido esse valor tanto quanto ele é importante para você? Você tem vivido esse valor tanto quanto ele é importante para você? E outra coisa, na sua lista de valores, você colocou dinheiro? Pois, não, pastor Samuel, o dinheiro para mim não é muito importante. Dinheiro é a raiz de toda espécie de males, isso não pode ser importante na vida da gente. Não. Se dinheiro não é importante para você, provavelmente você tem uma vida mísera, você tem uma vida muito ruim, você é uma pessoa que dedica muito pouco para a sua vida profissional, porque para você, se não tem importância dinheiro, tá? Se não é importante dinheiro, você provavelmente tem uma vida muito ruim financeiramente, uma vida com pouco conforto, e você merece mais. Ei, dinheiro é sim importante. Eu respeito, se você decide não colocar como importância, não tem problema, que você possa viver a sua importância, mas eu só quero aqui te mentorear e dizer para você que dinheiro tem a sua importância. Ele pode não ser a prioridade, ele pode não ser a coisa mais importante na sua vida, mas ele tem o seu lugar de importância. Você tem dinheiro, você tem recurso para você estar investindo em outras áreas.
área intelectual, fazendo um curso, pagando um bom curso para você. Então você tem recursos para você investir, fazer uma viagem com seu cônjuge, uma viagem com seus filhos, viver bons momentos. Então dinheiro é importante. Se você não colocou, eu posso aqui te orientar para que você possa colocar, porque isso é importante também. Não é a coisa mais importante, lembra? Então, que Deus possa abençoar, iluminar a sua mente para que você, através dessa ferramenta, possa organizar a sua vida. Antes que o tempo passe e você olhe para trás e diga, eu perdi muita coisa importante na minha vida. Eu quero agora profetizar sobre a sua vida, que em nome de Jesus você será feliz, vivendo todos os seus valores de acordo com a prioridade de cada um deles. Dessa forma, em nome de Jesus, você será feliz na sua família, você será feliz com seus filhos, na sua saúde. A sua saúde será próspera, você terá saúde para fazer muito e para viver muitos anos, muitos anos. Você terá saúde para desfrutar de uma qualidade de vida sobrenatural. Eu abençoo a sua vida com Deus. O seu relacionamento com Deus será de acordo com a sua prioridade e você viverá momentos extraordinários em um relacionamento com Deus. Eu abençoo a sua vida, eu abençoo toda decisão que você tomar agora, favorável a trazer a sua vida para o lugar certo, para o caminho certo, para a direção certa. Que Deus abençoe a sua vida. Obrigado por poder contribuir com você, com tanto conhecimento que vai ser bênção para a sua família e para a sua vida. Deus te abençoe e até a próxima, se Deus quiser. Tantos recordes você pode quebrar, as barreiras você pode ultrapassar e vencer.